Eu gostaria de agradecer a presença dos procuradores federais que estão aqui, que vieram muito gentilmente de Maceió e se deslocaram até nossa agência e puderam analisar os aspectos físicos, os aspectos também do ponto de vista dos processos que nós temos aqui, no nosso acervo, e assim de tudo nos atualizar, né, da questão da aproximação da Procuradoria Federal com a INSS, conhecer os nossos servidores, né? Enfim, então é muito útil essa vinda de Vossa Excelência para cá e que estejam sempre presentes aqui conosco, nos orientando para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui. Claro. E eu agradeço muito, Alan, a sua disposição, porque nós sabemos que o gerente tem muita coisa para cuidar, né? Mas quando eu entrei em contato com você, a maior prestatividade possível e a maior disponibilidade também possível, nos recebendo, e ao chegarmos aqui, acho que o Dr. Nelson vai compartilhar do mesmo entendimento, né? Fomos muito bem recebidos e você com toda a disponibilidade de passar as informações, que a Procuradoria, na verdade, é a grande parceira do servidor, né? Porque, a rigor, nós somos advogados do INSS. E o advogado, ele precisa ter uma aproximação com o seu cliente para que o cliente possa entender que ali é alguém que foi, no caso, colocado no cargo para ajudar a autarquia. Nós não temos papel correcional. Pelo contrário, quando o servidor, por alguma razão, ele se envolve em algum questionamento, né, seja por pessoas que não tiveram seus interesses, de certa forma, questionados, e normalmente quando o servidor é colocado nesse tipo de polo passivo, a Procuradoria é chamada para ajudar o servidor, para dar a orientação jurídica necessária. Então, nós achamos melhor fazer esse papel preventivo, né? Hoje, na administração pública, está muito em voga a questão da chamada compliance. O que é isso? É exatamente essa tendência no direito administrativo de tentar resolver a questão previamente para que a coisa não vá para o direito penal, né? Porque hoje todos nós somos servidores públicos e a população ela tem hoje um nível de conhecimento muito grande, e quando o servidor público ele é questionado, normalmente é pela população, e ela se volta muitas vezes por ter seus interesses, digamos afastados pelo trabalho do servidor público, aí ela se volta ou seja para o Ministério Público, ou seja para as corregedorias, ou seja pela própria magistratura, né? E hoje, principalmente os magistrados, eles têm feito uma aproximação muito grande do servidor público, porque o magistrado determina um determinado cumprimento e muitas vezes por conta da carência da autarquia, a dificuldade de cumprimento de decisões judiciais, isso demora até um certo tempo a ser feito. E aí hoje a justiça tem, digamos assim, com uma paciência mais reduzida, né? Até ano passado nós recebemos a visita de 2 servidores de Brasília, eles vieram fazer um diagnóstico do nosso estado e eles verificaram que, só para você ter uma ideia, para a PSADJ, só para ela cumprir dentro do prazo as decisões judiciais, ela precisaria de 13 novos servidores. 13? Isso ano passado. Aí nós visitamos Dicílio esses dias, ela disse que tinha perdido mais quantos? O senhor lembra? Mais 4. Então, quer dizer, já pulou para 17. E naquela época, quando terminamos o diagnóstico, encaminhamos essa informação e Brasília disse, não temos condição de fazer concurso. Não tem concurso em vista. Porque por conta do momento que o país está vivendo, né? Um momento de uma crise que não tem prazo marcado para se afastar do nosso país, né? Então, o nosso papel é, como servidores públicos, tentar fazer o nosso melhor. E eu acho que a Procuradoria vai ser muito cobrada no futuro próximo, porque foi muito valorizada. E sempre que você valoriza uma determinada categoria, a cobrança vem logo na sequência. Então, nós estamos tentando evitar que a nossa instituição fique desgastada, porque o trabalho tem que ser feito. Para que a imagem de uma instituição permaneça, ela tem que trabalhar. E é por isso que nós estamos aqui. Então, nós criamos um grupo no WhatsApp, o Alan já faz parte, depois vou incluir o Douglas, né? E esse grupo, qual é o propósito dele? É fazer essa aproximação no dia a dia, né? O Douglas é o substituto do Alan, e é importante você estar lá dentro também, porque qualquer situação que acontecer de urgência, às vezes o servidor está de férias, né? E chega aqui um ofício do Ministério Público, chega um ofício da Polícia Federal, né? Chega do Judiciário, e você precisa ter essa noção exatamente do que fazer. E a Procuradoria está lá para ser uma mão para lhe apoiar, né? Dr. Nelson, Dr. Cariolano, Dr. Danilo fazem parte do grupo também. Muitas vezes alguma coisa acontece durante essas visitas e a gente não pode dar a resposta em tempo real, mas o Dr. Cariolano responde também, Dr. Danilo responde também. Então é um trabalho que estamos nos irmanando com esse mesmo propósito,
de ajudar a autarquia, de fazer aquilo que a autarquia precisa para ter uma resposta o mais ágil possível, né? Então essa é a questão do grupo. No segundo ponto que a gente coloca, né, aqui nós nos sensibilizamos com a realidade de vocês, só 3 servidores, não tem como dar conta de tudo, mas a visita da Procuradoria também é para apontar alguns caminhos, digamos assim, para o gestor saber aonde a coisa está mais sensibilizada. Nesse momento, a Justiça tem recebido um grande número de mandados de segurança por conta do INSS digital. Então você tem mais de 20 mil processos na fila aí. Então, algumas pessoas contratam um advogado, o advogado entra com mandado de segurança e o juiz concede a liminar. Quando o juiz concede a liminar, dependendo do advogado, às vezes ele aponta como autoridade coatora o gerente executivo, mas tem alguns advogados que ainda estão apontando como autoridade coatora os gerentes da agência que receberam o pedido. Então, apesar de vocês não terem, né, não só você, mas todos os gerentes das APS espalhados aí pelo estado de Alagoas, não tem mais como, depois que a gente estava até conversando sobre isso, né? Depois que o processo chega, você não pode fazer mais nada, vai lá para a central. Mas o juiz não quer saber disso, a gente até informa, mas as nossas preliminares não têm sido acolhidas. Então a nossa orientação é que você destaque ou um estagiário, ou mesmo um dia na semana você dê uma olhada no E-Tarefas, porque se o seu E-Tarefas estiver em dia, né, você não corre o risco de um processo como esse não se manifestar e, por não se manifestar, receber uma represália do Poder Judiciário, né? A última vez que eu olhei o E-Tarefas aqui, tinha um certo passivo, né? Eu não sei como é que está hoje. Você tá... Quem é que olha o E-Tarefas aqui? É você? É um estagiário? É o Douglas? Eu ou ele que olha, sempre nós dois. É importante você olhar pelo menos uma vez por semana, porque tem casos lá que talvez... a última vez que eu olhei tinha um certo passivo aqui. E a nossa orientação é que se o processo foi colocado lá no E-Tarefas há mais de 8 meses, já perdeu o objeto. Você pode arquivar todos, né? E eu falo isso, talvez uma tarde mesmo, 1 ou 2 horas você pega ali e tira todo aquele passivo do E-Tarefas. Alguns gerentes estavam dizendo, não estão conseguindo fazer isso, porque o processo não estava conseguindo arquivar. Aí eu pedi para entrar em contato com a Dicila, o colega lá de Marechal estava me falando isso, eu pedi para ele entrar em contato com a Dicila, quem me falou também foi o colega de União dos Palmares. Eu falei, olha, entra em contato com ela, que ela é quem manja mais de E-Tarefas, até porque nós não temos acesso ao E-Tarefas. É um sistema que foi criado por uma solicitação dos próprios servidores da autarquia, né? Porque a Procuradoria pediu subsídios, e antigamente esses subsídios eram prestados ou no sistema da Justiça, no CRETA, ou eram prestados no antigo SICAL, o sistema da Procuradoria. Aí o servidor dizia, mas e como é que eu vou registrar a minha produtividade? Eu tenho que, de alguma maneira, ter a minha produtividade no sistema do INSS. Aí, pensando nisso, a autarquia previdenciária criou o E-Tarefas, que é um sistema que se comunica com o atual sistema da Procuradoria, que é o Sapiens, mas aferindo a produtividade do servidor dentro do ambiente da DataPrev, né, que é exatamente o ambiente do INSS. Então é importante vocês darem uma olhadinha lá, pelo menos uma vez por semana, porque o prazo de mandado de segurança são 10 dias. Então, se na pior das hipóteses, vamos supor, a Procuradoria pediu na segunda e você olhou na sexta, você ainda tem mais 5 dias da outra semana. Então, se olhar uma vez por semana, dá certo, né? Fazendo essa rotina, né? De toda semana olhar, porque se não olhar e chegar um mandado de segurança desse, e você perder o prazo, o juiz pode entender de uma maneira mais, digamos assim, um pouco mais precipitada e já determinar uma multa, né? E depois que eles estabelecem a multa, fica mais difícil a gente conseguir conscientizar o juiz ou sensibilizar o juiz para retirar, né? É sempre melhor o trabalho preventivo. Então, por isso nós fazemos isso. Então, esses 2 primeiros pontos, né? Primeiro, falar sobre a questão do nosso grupo no WhatsApp. O segundo é falar sobre tarefas. E o terceiro, que eu reputo ser o mais importante, é essa questão relacionada com a fundamentação das decisões administrativas, né? E aqui na sua APS você estava me falando que todos os processos já foram para o INSS digital. Isso. Mas vocês ainda recebem lá da fila única alguma coisa? Tem algum servidor aqui que tá fazendo análise de benefício previdenciário ou não? Não. Vocês estão só com manutenção? Só com manutenção. O único benefício que a gente analisa é auxílio-doença. Mas aí é só aquela parte... Porque ainda não está sendo, né, feita a digitalização ainda por enquanto. Né? Porque o auxílio-doença, a maior parte do trabalho é feito pelo médico perito, né?
Você só faz cadastrar os documentos ali, né? E joga lá, porque a decisão acaba sendo muito decisivamente da parte do médico perito, né? Mas muitas APS, e aqui no é o caso de vocês, mas por conta do bônus que começou a ser pago, né? Algumas pessoas começaram a se interessar. O bônus? Assim, vai começar a ser pago, né? Não começou ainda não. Mas a informação é que ia começar a ser pago e as APS que não tinham que não tinham esse trabalho de análise administrativa iam ficar fora, né? Aí muitos servidores quiseram voltar para o INSS Digital para poder receber, digamos assim, esse tipo de vencimento a mais, né? O que não é o caso aqui. Nesse caso, vocês têm... analisa, às vezes, quando, por exemplo, tem um mutirão, a gente recebe na nossa caixa alguns para fazer. Tá certo. Então, no caso, a mão de obra de vocês hoje está sendo direcionada para a manutenção, exclusivamente. Né? Mas como tem a questão dos mutirões, talvez seja útil. Eu participei de mutirão, inclusive você poderia até ir para a agência se você quisesse, porque chegava lá na sua tarefa, você puxava, né, os processos que você, para poder fazer a questão da produtividade. Isso. Aí você analisava. A gente participou de um mutirão uma vez para tentar dar uma diminuída lá no quantitativo de processo que tinha, né? Aí no meu caso eu peguei, aproveitei, tinha 2 CTCs lá para poder fazer, eu peguei e finalizei os CTCs lá e a gente foi diminuindo lá. Ótimo. E nossa gerência foi uma das que mais diminuiu lá. Não, com certeza. E eu acredito, portanto, que a fala que o Dr. Nelson vai nos trazer vai ser importante, porque mesmo nesses casos atípicos em que vocês recebem processos via mutirão, ou no futuro, quando o bônus for implementado e vocês, portanto, tiverem interesse em novamente puxar processos, é importante ter acesso a essas informações que o Dr. Nelson vai passar agora para nós, que são meios de você fundamentar com maior, digamos assim, nível de segurança a sua decisão administrativa, né? Porque quando a gente tem que defender essa decisão administrativa no Poder Judiciário, quando ela é feita exclusivamente com os fundamentos do Prisma, né, que são muito desatualizados, a Procuradoria não tem o que fazer, é derrota na certa. Ou se faz um acordo, ou então vai ser derrotada na Justiça. Então o Dr. Nelson ele tem já muita expertise nessa área e ele tem algumas informações úteis para nos passar aqui de como nós podemos melhorar o nível da fundamentação das nossas decisões administrativas. Passo a palavra para ele. Obrigado, doutor. A Mirna aqui que mostrou toda a sua simpatia, toda a sua receptividade e o colega Douglas também com a mesma animação. O que é que eu digo aos colegas? Apesar do perfil hoje da APS Portal do Colégio estar mais voltado para a manutenção, mas segundo o colega Douglas estava falando, os benefícios de auxílio-doença ainda estão aqui com vocês. Sim. E vocês têm trabalhado a questão do segurado especial, eu imagino que seja uma demanda forte aqui em Portal do Colégio, ainda com o auxílio-doença, que foi o benefício que restou por hora, né? E nesse caso dos segurados especiais, em que a gente precisa se louvar em elementos importantes para poder fortalecer os despachos decisórios, o primeiro ponto que eu recomendo aos colegas é acessar o sistema do judiciário, que é imprescindível, no meu modo de ver, para que o servidor tenha segurança para decidir. Porque é comum a gente ver situações em que o segurado já tentou o benefício administrativamente, não obteve êxito e judicializou a questão. E lá no judiciário, muitas vezes, a decisão também é desfavorável. E esse segurado não se conformando, muitas vezes vai tentar novamente, às vezes numa outra PS ou na mesma agência, tentando obter o benefício, mesmo já tendo uma sentença negativa da justiça. Então, eu reputo imprescindível, ou altamente recomendado que os colegas que trabalhem com a concessão, né, ainda que esporadicamente, tenham esse acesso ao sistema CRETA da Justiça Federal. O Alando já tem esse acesso? Como é que tem sido procedido, Alando? Nós tivemos, inclusive, até a Mirna se preocupou com um processo desse, mas aí quando a gente analisou o processo que ela analisou, já tinha tido, já foi um caso claro desse. Ela analisou uma aposentadoria, na época, né? Que agora uma aposentadoria por idade, onde há 3 anos atrás tinha sido negado o processo. Aí tinha sido negado, a pessoa entrou na justiça e o juiz manteve a negativa no sentido de que não havia provas suficientes para a concessão. 3 anos depois ela deu entrada e a nossa servidora analisou e concedeu. Só que, graças a Deus, né, para a felicidade, quando a gente analisou novamente aquilo ali, existiam
novos elementos que foram juntados que não tinha nem no judiciário, nem no administrativo anterior, exemplo, por exemplo, do próprio Ministério Público se manifestando, a agricultora, fazendo menções e tudo, uma decisão judicial também de uso capião, que não tinha, e botou e tal. Aí eu disse a ela, não se preocupe, né, não ajude de má fé, de maneira alguma, mas ficou sem dormir, ficou nervosa por causa dessa questão aí, porque ela não... Mas se ela tivesse acessado, como você está orientando aí, se tivesse acessado o sistema da Justiça Federal, o CRETA, ela possivelmente teria analisado isso, mas assim, não somente ela, como como praticamente nenhum servidor, eu acho que nem o Douglas, né? Tem o costume de analisar se há ou não decisões judiciais, e é o que você falou, realmente é o primeiro passo a fazer. Eu isso acho é muito altamente importante, recomendável. mesmo agora não havendo mais essa questão, mas até mesmo nos auxílios doença, analisar se já tem alguma decisão negando a questão do reconhecimento da atividade de segurança especial. Com certeza. Passamos por isso, esse problema. Pois é, e o que acontece? Às vezes os colegas me perguntam, doutor, mas sempre que o judiciário der uma decisão, vai impedir que a pessoa, que o segurado postule indefinidamente? Aí eu respondo, depende da situação. Às vezes a sentença deixa a porta aberta e às vezes a sentença fecha em definitivo. Porque muitas vezes a gente vislumbra sentença em que o juiz reconhece que a pessoa tem perfil rurícola, tem mãos calejadas, conhece das lides rurais, às vezes até tem um início de prova material, mas não cumpre a carência. Aí nesses casos o juiz até se convence que a pessoa é segurada, mas julga improcedente porque não cumpriu a carência. E aí o que não impede que a pessoa mais à frente traga outros elementos de prova, complete o período da carência e aí demonstre fazer jus ao benefício para obtê-lo administrativamente. Então, nesses casos não há nenhum óbice, né? Porém, em outras circunstâncias, a sentença é muito categórica, é muito contundente em rechaçar aquela pretensão do autor. Muitas vezes o juiz já identifica que a pessoa exerce uma outra profissão. Como exemplo, já vi vários casos: pedreiro, mecânico, comerciante, enfim, N profissões em que a pessoa desempenhou aquela atividade durante toda a vida. Às vezes o cônjuge é servidor público, às vezes o cônjuge é proprietário de terra, mas tem empregados rurais na sua gleba, tem patrimônio incompatível com o padrão de vida do segurado especial, e todos têm documentação emitida fora do estado, tem filhos nascidos fora da região, vislumbra-se mais, às vezes a pessoa tem título de eleitor, CPF, RG, CTPS emitida fora, às vezes a pessoa passou a vida inteira morando fora e retorna aqui para o estado para dar entrada no benefício. Então todos esses elementos são analisados não só pelo próprio magistrado, como a Procuradoria também faz essa análise prévia, instrui o processo com consultas de várias bases de dados da própria Receita Federal, do Detran, do TRE, enfim, de N bases de dados onde a gente tem acesso ao InfoSeg, que agora já estamos recobrando o acesso à base de dados do Conselho Nacional de Justiça. Esses elementos estão nos autos, instruem o pedido, a nossa defesa, a nossa contestação, o juiz examina essas questões, a própria prova produzida em audiência também forma convicção, e lá a gente vai ter uma sentença exauriente. Então, nessas hipóteses em que a gente tem todo esse cabedal de prova, o juiz se convence que a pessoa não é segurado especial e dá uma sentença categórica. Aí, nesses casos, certamente a pessoa não vai ter direito, a não ser que comprove os 15 anos da sentença para frente. Agora, mas é muito pouco provável que isso aconteça. E tem o SIC também, que eu não expliquei. Eu acho que o nome é esse SIC que a colega explicou lá, Douglas e Mina, que você consegue analisar se a certidão de nascimento é falsa ou não. Certidão né, de nascimento, de óbito dos cartórios de 2016 para frente. Mas esse acesso é restrito ou cada gerente, ela deu acesso a todos os gerentes. Acesso aos gerentes locais. Não, os gerentes de agência têm acesso e podem dar o acesso ao servidor, só que eu nunca acessei. A Procuradoria poderia postular na gerência esse acesso também. E aí seria mais um elemento. Você falou um bocado, mas isso aí é outro também. Com certeza. Porque aí você veria na mesma hora, por exemplo, ela estava explicando lá que a ordem dos selos, quando colocaram lá, a ordem dos selos era completamente diferente, aí viu que não tinha futuro, que era falsa a certidão. Entendo. O Douglas ia colocar. No despacho, por exemplo, a gente pode colocar a decisão judicial. Né? Certamente. Não só pode, como deve. Como deve. E outra coisa, quem é que dá o acesso ao PET? A gente providencia. Eu preciso que os colegas me encaminhem o nome, a matrícula, CPF, data de nascimento e e-mail. E a gente providencia junto à Justiça Federal. Eu vou lhe incluir praticamente assim que terminar aqui no grupo. E aí no grupo eu já encaminho a lista dos dados que você vai precisar.
você já encaminha, doutor Nelson já manda o e-mail lá para a Justiça Federal. O Alando já acessa, Alando? Você me deu acesso, mas ainda não já mandei meus dados, né? Eu acho que você deve ter me cadastrado, mas ainda não tentei acessar. Eu já dei muito, fui um dos primeiros a te dar lá no grupo. Ok. Eu cheguei a acessar porque a gente estava na manutenção, como você estava falando aqui, eu nunca precisei, por não ter havido ainda uma necessidade de análise, aí eu acabei não entrando, né? Mas eu acho que se alguém quiser me enviar, assim, como são muitos pedidos, pode eventualmente eu sei que tenha passado. O amigo pode me enviar os dados, caso já esteja cadastrado, ele só renova a senha. E caso não, eles fazem o cadastro inicial. Mas muito possivelmente o seu cadastro deve ter sido feito, só que talvez até a senha tenha expirado, né? Isso. Tá faltando só esse detalhe aí. É verdade. E aí, Douglas, Alando, Mirna, eu reforço essa questão do acesso ao sistema do judiciário é importantíssimo. No caso aqui do Poder do Colégio ainda tinha um fator até a mais, que pela proximidade com o Estado de Sergipe, que é divisa, e como eu já trabalhei no Estado de Sergipe, sei que a Justiça Estadual de lá ele é muito rápida e muitos advogados preferiam, na época que eu estava atuando na Procuradoria Federal em Itabaiana, preferiam ajuizar na Justiça Estadual em vez da Justiça Federal. Também seria interessante nos processos. É claro que agora com o depositório único, dificilmente isso aconteceria para os colegas. Mas eu vou falar em tese, porque o processo vai para lá, vai para o repositório. Pode até voltar para um de vocês, caso vocês venham a fazer esse tipo de análise. Mas é coisa muito rara. Então eu vou falar de uma forma genérica. Em relação a municípios que se localizam em regiões limítrofes, seria até interessante, eu sei que são muitas bases de dados e que os colegas estão assoberbados de trabalho até pelo o volume de aposentadorias que a gente tem, mas é uma semente que a gente lança, né? Claro. Nesses municípios em outros estados, seria até interessante fazer consulta nos sites, nas plataformas dos tribunais de justiça e da Justiça Federal do estado vizinho, porque é muito comum o sujeito ter residência no local, às vezes até arruma uma documentação do estado vizinho, do outro município, após a divisa, e às vezes demanda no estado, demanda no outro. Já aconteceu vários casos do sujeito ter, por exemplo, domicílio em Paulo Afonso, demandar em Santana de Ipanema e vice-versa. Mas entendeu? Acontece. A guisa de exemplo, entendeu? Aqui vem de propriar aqui, só para dar entrada aqui em Loas, todos os dias aqui vem. Inclusive vem de outras cidades também, tudo, só que a gente já detectou. Uma certa vez veio um cidadão aqui, e na memória eu percebi a má fé, porque não é que a gente tenha técnicas de um policial federal e tudo, mas às vezes a gente pega uma identidade nova até de sair. Eu digo, esse cara é picareta. A gente veio uma identidade novinha, recente, e o cara com a aparência que não tem aquela idade, né, 65 anos de idade, a gente veio, rapaz, você quer fazer gente de palhaço? Teve um aqui que eu tive que falar isso, o cara foi embora, você lembra no dia, nunca mais, o cara voltou aqui, o cara quer enrolar com palhaçada. Negócio de cigano que sai de um canto vai para outro, e vindo de Sergipe, vem lá uma. A gente não precisou acessar sistema nenhum, só olhando o documento você já via identidade, né, com expedição recente, certidão de nascimento estranha, né, e os documentos recentes, tudo, né, fazendo como se a pessoa tivesse uma idade tipo 65 para cima. Aí o cara já tem mais ou menos. Entendeu? E graças a Deus a gente não caiu. Mas isso não é muito incomum não, viu, Orlando? Eu já me deparei com esses casos desse tipo de fraude que o amigo está citando aí, em outra APS, uma APS aqui do Sertão, que eu inclusive estou trabalhando junto com o gerente local para a gente combater esse tipo de coisa, e está realmente se avultando esse tipo de fraude, principalmente em Loas. Com criação de pessoas fictícias para fim de dar entrada no benefício assistencial. Por isso que aqui nós temos o maior cuidado, eu até falei para ele, disse, olha, se ficar em dúvida é melhor né, ter total cautela e jamais conceder, porque é uma má fé muito grande em cima desse benefício. É uma má fé muito grande. Acontece? O requisito objetivo é a idade e aquela questão da, digamos assim, da renda, né? Mas como tem mais pesquisa externa e é muito difícil o segurado conseguir comprovar que ele está, digamos assim, naquela... não está naquela faixa de renda, o INSS muitas vezes se vê, às vezes até compelido a conceder, né? E muitas vezes, se você faz essas pesquisas que o Dr. Nelson vai mostrar, muitas vezes, com o fruto dessa pesquisa, você consegue objetivamente afastar o requisito da renda. Porque muitas vezes a pessoa, inclusive, pasme, ela tem benefício previdenciário em regime próprio do município ou do estado e está vindo pedir um LOAS, né, de profunda má-fé mesmo na autarquia, né? É verdade. E esse trânsito, esse fluxo, melhor dizendo, que o Alando se referiu, de pessoas residentes impropriar vindo e dar entrada no benefício aqui em Porto do Colégio,
E talvez vice-versa também, eu acho que talvez ocorra também isso com os colegas de propriar. É mais lá pra cá, porque aqui a gente atende mais rápido. A agenda de lá vai para mais 30, 40 dias, né? aqui é 3, 4 dias. Mas vocês têm diálogo com os colegas da PS de propriar? Muito pouco. Muito pouco, porque eu já conheci os outros gerentes lá da agência, mas é raríssimo a gente ter assim, só se for para pedir uma informação, uma coisa muito rara, muito raro. Porque a divisa é bem aqui, né? Só passar o rio, na verdade. E o que acontece? Como tem esse fluxo de lá para cá, isso significa que algumas pessoas que vêm demandar o benefício aqui e tem, por exemplo, uma negativa, podem ajuizar isso ou na Justiça Estadual de Sergipe, ou mesmo na Justiça Federal, porque expropriar é sede da subseção da 9ª vara da Seção Judiciária de Sergipe, da subseção do terem uma sentença de improcedência, né? E depois eles arrumam um documento que mora aqui em Poder do Colégio, que não é difícil, e vão demandar na subseção de Arapiraca. Ou seja, muitas vezes a gente já pode ter uma sentença de improcedência, uma sentença negativa lá em Sergipe, na subseção de propriar, e a pessoa depois pode até querer demandar na Justiça Federal aqui de Alagoas e requerer um benefício aqui, já tendo uma sentença de improcedência lá, já no momento anterior, antes de judicializar por lá. Então, o sistema da justiça não acusa essa lispendência. Porque não tem a integração dos CRETAs, no caso dos estados, né, do TF daqui da região. Então, teria que ser uma pesquisa feita manualmente pela Procuradoria, que eu vou até levar isso para o colega Dr. Cariolano, para, na medida do possível, ver o que é que pode ser feito nesses municípios limítrofes para passar a ter esse cuidado. Quando eu atuava na Procuradoria de Itabaiana, quando havia benefícios requeridos por segurados, jurisdicionados, residentes em regiões limítrofes com Alagoas, com a Bahia e com Pernambuco, eu sempre tinha esse cuidado quando ia fazer as contestações de observar e sempre pegar volta e meia uma experiência, uma coisa julgada, né? E isso daí, às vezes uma prevenção do outro juiz, a pessoa demandava lá, tinha uma sentença de extinção, depois queria demandar aqui e isso criava uma prevenção para comarcas da Bahia. Então é uma recomendação geral que eu levo não só para o âmbito nosso da Procuradoria, para a defesa da autarquia já na fase do contencioso, como também lança essa semente aqui para os colegas de Porto Colégio, mas que em verdade é para toda a gerência, porque como está tudo no repositório único, e não vale só para Porto Colégio, para outras APS que tenham circunscrição com municípios limítrofes com outros estados, seria até interessante a gente, na medida do possível, também fazer essas pesquisas no sistema do judiciário dos estados vizinhos, porque possivelmente a gente pode ter uma sentença de improcedência, às vezes, da subseção aqui de propriar. Então, uma pessoa que pediu um benefício, vamos supor, na APS lá de propriar, foi negado, judicializou, teve uma improcedência lá na subseção de propriar no vizinho estado de Sergipe, na seção judiciária local, e depois veio pedir aqui na PS Poder do Colégio. Então, digamos assim, tem que ser um duplo filtro dos colégios que vão apreciar administrativamente o pedido e também da Procuradoria, quando isso for judicializado em caso de negativa, para verificar se não tem uma sentença de improcedência. Porque aqui, quando um processo desse cair no repositório único, se o colega não tiver esse cuidado de consultar o sistema judiciário, não só de Alagoas, mas nesse caso de municípios que tenham essa questão da divisa com o estado vizinho, também da seção judiciária do outro estado, que pode haver até uma concessão indevida. Então, eu acho que não só importante, como é fundamental, é imprescindível esse acesso ao sistema judiciário. E a par disso, a gente recomenda aos colegas que, na medida do possível, busquem também ampliar suas fontes de pesquisa, suas bases de dados, muitas vezes a maior parte delas acessíveis ao público, algumas até que você não precisa de senha, não precisa de nenhum cadastro prévio, como os portais da transparência, né, dos municípios, do próprio estado de Alagoas, ou a base de dados também, que é uma base aberta do TSE, que muitas vezes você pode identificar o local de votação da pessoa, a base do Detran, que muitas vezes a gente identifica situações em que aquela pessoa que se apresenta como segurado especial, em verdade ele tem lá uma CNH, pois é, uma CNH com categoria D, categoria C, D ou E, né? São categorias que você precisa fazer o exame toxicológico para poder obter aquela habilitação, já demonstrando muitas vezes
que já tem um indício de que a pessoa exerce uma atividade remunerada, e às vezes até na consulta volta lá a informação de que a pessoa exerce atividade remunerada. Certa feita eu até peguei um caso de um cidadão que tinha sido multado porque estava exercendo transporte remunerado de passageiro, e a multa estava lá na plataforma do Detran, acessível ao público. Então, e por mais que o indivíduo, no depoimento pessoal, em juízo, negasse isso, mas a multa estava lá na base do Detran. Então, foi uma situação que, em mesa de audiência, eu consegui uma sentença de improcedência no caso desse, né? O nosso amigo Alando até estava comentando na visita que fizemos a Penedo, com o colega Hernandes, que hoje em dia nós estamos na quadra, né? Ou seja, no momento do nosso país, da transparência, né? Então, o colega Alando, que é uma pessoa da militância política também, exerce a vereança, sabe que existe uma plataforma que se chama Divulgacante, né? Que é onde são divulgados os dados dos postulantes a cargos eletivos. Então, em situações em que a gente observa pessoas que têm uma exposição política e tal, lá vai estar com certeza não só a profissão, como seus bens. E eu já tive a oportunidade de ganhar, em mesa de audiência, processo em que determinadas pessoas se apresentavam como segurado especial e a gente fazia pesquisa na base do TSE, e tem veículo, tem motocicleta, tem várias glebas de terra, imóveis, né? Enfim, N bens que demonstravam a incompatibilidade daquela alegada situação de segurança especial. Aí você diz, você está pegando no pé do camarada porque ele é vereador. Não é porque ele é vereador. O cidadão pode ser segurado especial e pode ser vereador. O que ele não pode faltar a essencialidade do trabalho rurícola. Se a pessoa tem aquele cabedal de bens, com certeza ele não adquiriu como agricultor, não é verdade? Então ele tem uma outra fonte de renda. Com milho, feijão, mandioca não se compra tanta moto e carro, né? Com certeza, não é verdade? E aí eu sugiro essa pesquisa nas bases do Detran, né, que eu vou passar os links para os colegas, do TSE, não só para a questão do domicílio eleitoral, como também das pessoas que já tiveram oportunidade de exercer, de ser candidatos, não só exercer o cargo, mas ser candidato já tem que fazer todo esse registro. Recomendo também a base do MEI, que é o microempreendedor individual, que muitas vezes a gente tem, não tem as contribuições no CNIS, mas a pessoa tem uma inscrição como microempreendedor individual. Semana passada mesmo eu estava fazendo audiência e peguei casos, e isso tem se repetido cada vez mais, de pessoas que tinham inscrição como microempreendedor individual. E lá constava o ramo de atuação. Peguei um caso semana passada que a moça estava pedindo um salário de maternidade e o marido tinha inscrição como cabeleireiro. Aí tinha inclusive o nome de fantasia do salão de cabeleireiro, onde o rapaz, o marido dela, companheiro, exercia atividade como cabeleireiro e comerciante de produtos de beleza e tal. Estava tudo lá. Não tinha, nesse caso, coincidentemente, tinha os recolhimentos, mas nem sempre tem. Às vezes você consulta que não tem recolhimento nenhum, mas está lá a inscrição do camarada como microempreendedor individual. Então, e coincidentemente, dois processos, os pais das crianças de duas moças diferentes, eram o mesmo advogado, e os dois maridos, os dois pais das crianças tinham recolhimento como MEI, entendeu? Teve esse caso. Semana passada também fiz um caso. Afastaria a possibilidade de concessão do salário maternidade para a moça. O marido cabeleireiro e a mulher agricultora. Pois é. E daí retiraria a essencialidade do trabalho rural. Teve um caso semana passada de uma pensão por morte, que eu fiz uma pesquisa no Infoseg, mas mesmo sem Infoseg a gente ia conseguir pegar, porque o sujeito tinha o registro na Receita Federal das campanhas que ele fez para vereador em 2008 e 2012. Então tem o CNPJ e lá tinha a profissão dele, fiscal, que esse sujeito ele tinha uma empresa que prestava serviço para uma prefeitura do município de Canapi e tinha sido candidato a vereador em Mata Grande nos pleitos de 2008 e 2012. Então eu puxei todo o cabedal de bens dele, puxei o Infoseg, puxei a Receita, apareceu lá a construtora para a qual ele tinha que prestar serviço para o município, que era a construtora Carvalho, e todo o histórico desse sujeito, como candidato a vereador, informando a profissão dele como fiscal, mas em verdade ele era um empreiteiro. Ele contratava, regimentava as pessoas para prestarem serviço e a prefeitura pagava para ele, assinava as notas de empenho, tudo direitinho, ou seja, esse sujeito não era segurado especial. E a viúva foi mantida. E a viúva estava postulando a pensão por morte, no caso desse.
Também teve esses casos que eu citei, de salário maternidade, em que o pai da criança tinha inscrição como MEI. Um deles era o salão, alguma coisa, ponto chique, alguma coisa assim, era o nome do salão. E o outro era um caso que tinha uma lanchonete. Então, em um caso, o pai da criança era dono da lanchonete, no outro era cabeleireiro. Então, duas hipóteses em que o salário maternidade não era devido. É incompatível. É verdade. E a base do Detran também é importantíssima. Eu já peguei, como eu disse, um caso do sujeito que tinha lá uma multa porque estava transportando passageiro irregularmente. Entendeu? Em categoria D, categoria E, entendeu? Às vezes é transportador de van escolar. Então isso tudo a gente busca essas bases de dados. Caso de morte violenta, muitas vezes a gente põe o nome do morto, entre aspas, no Google e vem lá as informações da perícia oficial e também desses sites populares que noticiam essas situações aí de violência. E a gente constata a profissão do sujeito: mecânico, vigilante, pedreiro, enfim, N profissões. Vai lá na base, no relatório do IML de Arapiraca de Maceió, e você vai lá ver a relação dos óbitos naquele dia e tem lá a profissão do sujeito. Então eu já peguei vários casos desses em que isso desnatural o alegado regime de economia familiar. Às vezes você até colocando o nome da pessoa no próprio Google, às vezes um postulante a um benefício, a gente encontra lá situações incompatíveis. Às vezes a gente encontra o processo judicial, às vezes a gente vai lá consultar no processo judicial, tem algum dado que infirma aquela situação que se alega ser um segurado especial. Essa semana mesmo, semana passada, teve uma moça lá que estava pedindo também um salário maternidade, e a gente foi fazendo a pesquisa e descobriu que o pai da criança está não só encarcerado, acusado de ter praticado homicídio em São José da Tapera. E aí eu entrei no TJ, acessei o processo, a íntegra do processo, e fui descobrir que esse sujeito era envolvido com tráfico de droga e que ele tinha domicílio no bairro do Mutange, em Maceió. E saiu de Maceió para ir executar esse jovem que estava devendo por conta do uso de droga, né? Infelizmente é uma situação triste na nossa sociedade, mas esse caso aí essa consulta demonstrou que o pai da criança não era agricultor, e a moça também, por conviver com ele e residir junto com ele no bairro do Mutange de Maceió, não exercia atividade como agricultora familiar lá no município de São José da Tapera. Então foram fatos que vieram à tona e revelaram que a pretensão não tinha fundamento, não é verdade? E por fim, eu sugiro também aos colegas, na medida possível, consultar a base da Receita Federal, da Companhia de Eletricidade, onde às vezes a gente Equatorial Energia. Equatorial Energia, onde a gente encontra informações sobre o domicílio da pessoa, às vezes tanto do cônjuge quanto do próprio requerente. E aí a gente identifica como um caso concreto, não é, doutor? Que tinha uma pessoa que estava pedindo benefício, alegando que residia em 2 riachos, mas na verdade tinha um apartamento no bairro do Pinheiro, né? Lá em Maceió. Uma situação também que demonstrava que a pessoa não tinha residência ali na região e que, portanto, não exercia atividade como segurado especial. Todos esses processos que ele está falando são processos que são indeferidos, são negados, e que ele vai fazer a defesa judicial, da manutenção do indeferimento, e consegue mais respaldos que o servidor não analisou e que ele conseguiu através dessas análises aí que ele fez. Que se o servidor tivesse colocado, seria até melhor, que ele já poupava ele até de tanta coisa. E eu tanto recomendo aos colegas, voltando agora para o princípio de acessar o CRETA, que às vezes isso tudo nós já fizemos, já está lá. O cara quer de novo. E ele está pedindo de novo. Vai até facilitar o trabalho dos colegas. Porque quando você entrar e ver que tem todas essas pesquisas, tem uma sentença categórica, você diz: olha, aqui eu não preciso fazer nada. A sentença eu só faço citar a sentença. Entendeu? Então isso tudo vem no sentido, muitas vezes, de facilitar o trabalho dos colegas, porque aí já vai poupar de fazer todas essas pesquisas. Na medida em que vocês puderem já fazer de antemão e se respaldarem, para evitar até um questionamento sobre uma concessão que às vezes o colega pode fazer por erro, mais para frente, às vezes isso daí pode, se por acaso você antecipar, num caso desse, que já tem uma sentença de procedência, esses elementos já estão todos lá. Então, o primeiro consulta tem que ser o do CRETA, porque já vai poupar de vocês fazerem tudo isso. E evita um PAD depois no problema. Com certeza. Você já respalda toda dúvida, ela está sempre à disposição dos colegas. Às vezes, se tiver alguma dificuldade de interpretar a sentença, ou tiver alguma dúvida, eu sei que os colegas já têm uma vasta experiência e muitos com formação jurídica, mas
duas cabeças pensando é sempre melhor do que uma, né? Então a Procuradoria está sempre à disposição para dar esse respaldo, para ajudar a interpretar, para dar ou uma consulta informal ou até um parecer formal, e o grupo está aí para isso, né, doutor? Com certeza, com certeza. Então, no mais, é só agradecer, Yolanda, a sua disposição e os colegas, a Mirna, nosso amigo Douglas, que também deu a sua atenção aqui para a gente. E dizer que nós estamos à disposição de vocês. Qualquer necessidade, não hesitem em entrar em contato conosco. O Dr. Nelson quer fazer mais algum acréscimo de colaboração? Com certeza. Só agradecer a atenção dos colegas e pedir desculpa porque já tomamos um pouco do tempo dos amigos e ficamos muito satisfeitos com a recepção. A palavra está com o senhor. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu já fiz tanto agradecimento, tanto elogio, né? Que agora eu gostaria que fossem os colegas também, né? A Mirna, se quiser falar alguma coisa. Logo eu. É um prazer conhecer vocês dois aqui. Obrigado. Douglas? Também agradeço a presença de vocês. Foi bom realmente o esclarecimento. Realmente eu não tinha acesso, não tenho acesso ao CRETA e nunca nem sequer me toquei em relação a isso. Mas a partir de agora, vou olhar, porque a gente não está fazendo concessão como antes, mas tem a questão também da revisão, né? Tem a questão do recurso, que tem que ter o despacho, tudo. Então, tudo isso também vai ajudar. E só, doutor, para finalizar, antes que eu esqueça, e agradecer não só a atenção dos colegas, e especialmente do colega Alando aqui, em relação a duas demandas que a gente trouxe, que é o processo administrativo, que a APS Portal do Colégio nos mostrou aqui o arquivo todo organizado, né? E que com esse comprometimento de ficar acessando ao e-tarefas, para que a gente tenha essa troca de subsídios, né? Não só a Procuradoria recebendo os pedidos dos colegas de consultas ou algo que a gente possa ser útil, como também a APS nos dando esse respaldo de acompanhar o e-tarefas, porque as solicitações de processo administrativo dos antigos, os novos não estão todos no GET, mas os antigos, pode haver algum pedido aqui envolvendo o processo mais antigo. Então, os colegas tendo essa atenção com o e-tarefas, esse subsídio vai chegar para a gente, para que a gente possa juntar o processo administrativo no CRETA e fazer uma defesa adequada, uma defesa respaldada, né, doutor João, do ato administrativo na esfera judicial. E recomendar aos colegas, eu não sei se tem um fluxo grande aqui de advogados, mas os amigos sabem que um advogado que vem aqui, ou o próprio segurado, requerer a cópia do processo administrativo, ele não vai querer isso para deixar em casa guardado de lembrança, ele vai querer judicializar. Então, uma vez pedido a cópia do processo administrativo, a pessoa vem aqui com o CD-ROM para gravar, já põe no SAPD, porque certamente aquilo ali vai ser uma ação judicial iminente e os colegas já vão se antecipar e não vai nem chegar nada no e-tarefa, porque a primeira coisa que a gente faz é olhar no GET e no SAPD, porque se tem lá, a gente nem perturbou vocês. E outra coisa, no caso, a gente tomou conhecimento que a partir de junho não vai poder mais ser feito pedido de cópia de processo administrativo nas agências, é tudo pelo meu INSS. Mas se o advogado vai lá no meu INSS e o processo não está lá, como é que vai fazer? Aí cria uma tarefa para o servidor. Pois é, aí nesses casos, quando vocês alimentarem lá, vocês vão dar o acesso ao advogado ou à parte no SAPD, ou vai só mandar a cópia para ele? Pelo e-mail? Se o processo ele for digital, ele já vai ter lá o acesso pelo GET. Mas considerando que seja físico? Seja físico, a gente vai escanear e anexar no GET. Pronto, então esse processo que vocês colocaram no GET, já aproveita e coloca no SAPD também, né? Porque aí a gente já fica com esse acesso, né? Inclusive tem alguns ali que eu já vou fazer isso. Por favor. E por fim, recomendar aos colegas também que tenham uma atenção e uma gentileza também, um trato com as demandas do MOB, que muitas vezes a gente identifica, né, doutor João, na nossa atuação no contencioso, situações que precisam, mas eu não estou falando especificamente de Porto Rico, estou falando de modo geral, porque todos os colegas estão nos acompanhando e tal, os que puderem, e isso daí fica como uma recomendação e um pedido. Ter atenção a esses processos que a Procuradoria muitas vezes identifica situações que precisam de uma revisão e tal, e que geralmente a gente tem encaminhado essas demandas por e-mail, às vezes até pelo e-tarefas também, mas geralmente a gente usa a via do e-mail, porque situações específicas apuradas dentro da nossa atuação identificam processos
concedidos administrativamente que precisam de revisão. Então, nesses casos, muitas vezes é uma sentença judicial, às vezes é uma situação que infirma o regime de economia de subsistência, né, do regime de economia familiar, e que demandam essa apuração pelo MOB das APS. Então, são duas coisas que a gente enobrece, não é, doutor? Há o subsídio, que é recíproco, e essas demandas que visam recuperar ativos e prevenir e corrigir fraudes, não é verdade, doutor? Aí no caso aqui, como o colega não tem ninguém para fazer MOB, o quadro de servidores é limitado, né? A nossa sugestão é que encaminhe lá para o MOB da gerência, né? Não tinha. Na verdade, há algumas semanas, acredito que um mês, que me cadastraram para mim fazer o MOB numa questão de urgência, que é um acordão do TCU aí, 1857, estava precisando fazer. Aí me cadastraram. Só que quando eu busquei informações para saber que eu não sei de nada do MOB, aí me explicaram uma parte lá da parte de atualização de cadastro, de dados, essa parte eu até fiz. Só que ainda ficou aprender como fazer realmente um processo de MOB. O Alan não tem como ver um treinamento pro Douglas, não? É, precisamos de um treinamento para... É importante. Porque eu não tenho segurança nenhuma para fazer processo de MOB, porque eu ainda não fiz. Eu posso conversar para a Vânia, né, e o pessoal dar um treinamento aí em relação a isso. O servidor, o Pedro, é uma pessoa fantástica, extremamente atencioso. Ele né? é grande, né? Não, o Pedro do MOB. Eu sei quem é também, sei. Ele tem essa disponibilidade e não só isso, ele gosta de fazer isso, né? Então, às vezes até por telefone, talvez você tendo o contato dele, ele pode até ter esse treinamento presencial, né? Porque essas questões do MOB, né? A gente está indo amanhã lá para São José da Laje e a gerente, quando nós entramos em contato com ela, inicialmente ela disse, olha, eu estou indo para a Justiça Federal. Uma denúncia aqui, me colocaram que a gente não teria dado andamento a um processo do MOB e a justiça me chamou lá para eu dar. O senhor deve relembrar dessa situação, né? Não, o William é da Tapera, né? É a colega da Laje. Da Laje, é outro gerente. Ela disse: olha, me colocaram nessa situação, eu estou indo para a justiça para prestar esclarecimento. Então ninguém quer ser colocado numa situação como essa, né? Então, por isso que a situação a gente passa primeiro para antecipar a situação. Porque se você não recebeu o treinamento, você não é responsável. A rigor, a lógica nos remete a esse raciocínio. Se você não é o responsável, né? Aqui é o chefe da FUNAI, o Matias. Por favor, Pronto. para participar também. Chegou na hora certa. Por favor. Eu tinha ligado para ele, o chefe responsável Bom dia. pela FUNAI aqui. Responsável pela FUNAI aqui em Porto Real do Colégio. Sim. O Índio Matias. Eles estavam no Uriburi, estava tendo um ritual. Se quiser sentar ali para ficar com a gente. Já veio com crachá e com tudo. Já veio identificado, né? Já veio identificado aí. Já veio com tudo aqui. Matias, eu não sei se você conheceu o amigo nosso João Fula, procurador federal. João Ferreira da Costa Neto, né? Ele fez muitos júris de indígenas, né? E infelizmente na semana passada nós tomamos o conhecimento do falecimento dele, né? Ele estava sofrendo com câncer, mas tem pessoas que dizem que os indígenas realmente tinham uma verdadeira admiração por ele e isso era muito por conta do trabalho que ele desenvolvia, né? Isso. Ele entregava corpo e alma mesmo para fazer a defesa do povo indígena, né? Ele trabalhou aí em Maceió e em outras comunidades indígenas e outras DR, né? Mas aí em Maceió ele passou um tempão também. E depois foi que ele saiu da FUNAI, eu acho, não sei se foi para o INSS, não sei qual foi a instituição que ele foi. Ele foi lá para Arco Verde, né, e por conta desse câncer que eu comentei, né, a saúde dele, ele veio aí para Maceió, acho que foi para Santa Casa e acabou falecendo. E quarta-feira, todos nós lamentamos. Ou foi terça-feira. Se o senhor quiser dar um depoimento sobre como o senhor teve acesso ao trabalho dele, que isso aqui depois a gente vai divulgar, e os colegas lá estavam extremamente emocionados, né? Porque o câncer não escolhe ninguém, né? Não escolhe ninguém. Ele acomete e foi uma coisa rápida. Eu tive contato com o Fula recentemente e, inclusive, como a gente não sabia que ele estava doente, eu mesmo achava que estava tudo bem, né? Mas desde que ele já estava internado e faleceu depois numa rapidez muito grande, uma coisa... Aí assim, doutor, a explanação que o senhor fez aí é um fato... Já diz tudo, né? Já diz tudo, né? Ele é dessa forma mesmo, dizer... arregaçava as mangas e caía em campo, né, não media esforço no local,
com chuva ou com sol, era um defensor assim, Da causa indigenista, empenhado, né? da causa Ardoroso, né? indígena. Muito mesmo. Né? Ok. Alan quer apresentar assim, as colaborações que a FUNAI pode dar aqui na Parceria, nossa né, reunião. institucional. Não, aqui o Matias é um amigo, é um parceiro assim. A gente sempre tem procurado ter uma linha de entendimento, né? Às vezes ele vem, né, questiona, né, olha, essa pessoa aqui, né, foi da entrada e teve essa situação, essa ou aquela, mas a gente nunca teve nenhum problema não, pelo contrário, né? A gente tem uma grande parceria, eu acho que aqui não tem nenhuma demagogia no que eu estou falando. Sim. Não estou inventando, que inclusive a gente nem se combinou de se encontrar agora aqui, foi Verdade. coincidência, né, que ele chegou aqui e tudo, e assim, a gente respeita os índios, a gente tem assim, neles um carinho muito especial, né? Inclusive nós temos uma índia trabalhando aqui, não sei nem se ele sabe, aquela menina que trabalha aqui, a estagiária Jennifer, ela é índia. Olha, coisa boa, né? Ela é índia. É a representação, né? Eu acho que ele nem sabia disso. Estou sabendo agora. Você conhece, né? A Índia, ela é índia da tribo Cariri Chocó e é estagiária nossa aqui do INSS também. E assim, é uma tribo que, quer queira ou quer não, é um patrimônio da cidade, né? De Porto Real do Colégio, né? São pessoas ali que realmente praticam, né, atividade indígena. Inclusive eles estavam agora recentemente no virtual, né? Ainda estão? O senhor quer explicar pra gente como é que funciona? Pode revelar. Não pode. Mas assim, é uma... É a tradição, uma né? tradição milenar. Existe aqui Cariri Chocó, aqui no Nordeste Cariri Chocó, o Suniô, né, os Tinguibotó, e esses são pioneiros nessa tradição indígena. Milenar que vem, graças a Deus, com esse tempo, com essa dificuldade, com essas mídias, nós estamos conseguindo mantê-la e haverá de manter por, acho que mais de 1000 anos, eu acredito, né? E, enfim, eu acredito que não vamos deixar de cultuar a nossa cultura, exatamente. Morrer essa tradição, né? Houve muita interferência no passado por conta da igreja, mas graças a Deus a igreja resolveu liberar os indígenas para a sua tradição, a sua cultura, a sua religiosidade. Né? Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Eu acho que, como eu dizia na outra fala, doutor, né, nessa quadra que nós estamos aí de mudanças tecnológicas muito rápidas, né, doutor? Eu acho que a gente tem que preservar essas tradições, né? Que não se deixar perder essas tradições culturais para as redes sociais, né? Porque as redes sociais hoje em dia elas arrastam tudo, criam verdadeiras idolatrias e muitas vezes isso daí vem num sentido contrário do que a gente quer para as futuras gerações, para a juventude, né? Então tem que se preservar esse tipo de tradição, não é verdade? Tivemos uma reunião também com a FUNAI, lá na aldeia. O procurador doutor Paulo esteve lá também, mas quem falou mais foi o Marcelo, que é da comunicação social. A dúvida maior que existia, geralmente, não é a questão do índio em si, é o que convive com o índio, né? Aquele que convive com o índio, e em relação também, que ele me questiona muito sobre isso também. Né? Ele vai lembrar agora disso em relação à questão do salário maternidade para índias abaixo de 16 anos de idade, que é uma realidade que existe, ele me mostrou em vários lugares, e que inclusive ele mais mandou uma decisão da AGU, não foi? Da AGU, da própria AGU, dizendo que existe... Agora recente, foi um parecer, eu acho, doutor, nesse sentido, de caso de pessoas com... Menos de 16. Menos de 16 anos, no caso jovens, né? Indígenas. Porque a tradição aqui também é assim. Porque muitas vezes o casamento é celebrado, né, com a idade menor do que 16 anos, porque no nosso país, pelo Código Civil, a idade núbil é aos 16 anos. Se for menor, trabalho escravo. Porém, como a sociedade, as etnias indígenas, elas têm, a margem da lei civil, elas também têm tradições que lhes são íncitas, né, e que a própria Constituição determina que sejam respeitadas, sejam valorizadas. Isso daí também, desse parecer da AGU, vem nesse sentido, realmente de respaldar a concessão do salário de maternidade nesses casos de situação de um parto de uma jovem indígena menor de 16 anos. Eu acho que, em boa hora, a AGU consolidou esse entendimento que reconhece direitos, né? Reconhece direitos. Mas ele me questionou e mandou até isso aí. Se a gente pode fazer um agendamento de uma... Não foi assim? A gente pode fazer um agendamento. Aí o Marcelo, na época, questionava, o Marcelo falou. Outro problema é em relação à questão da não índia casado com índio, ou, né, do índio casado, né, com
uma não índia com uma branca, né? Como é que fica o reconhecimento de direito nesse sentido? Aí havia uma divergência muito grande, o Marcelo esteve lá, e fica aquela questão, né? Como é que... Porque não é um índio em si, né? Como é que fica a questão da declaração? A declaração, no meu modo de ver, só pedindo vem falando, a declaração a FUNAI não pode fornecer para quem não é indígena, mas aquele elemento de prova pode ser indiciário, pode respaldar o seu cônjuge, né? São elementos que se agregam. Por si só, ele não é, digamos assim, o suficiente para aquele cônjuge que não é indígena, mas ele é um elemento indiciário que, somado com os outros, fazem um conjunto harmônico. Então, de uma certa forma, contribui. É esse entendimento que a gente sempre teve aqui. Isso. A gente viu, inclusive, nessa quarta-feira, o Marcelo Lima teve lá na FUNAI, que a gente estava os coordenadores juntos, 9 pessoas, mais o pessoal, mais o nosso coordenador, e lá do Maceió, da CR de Maceió. E aí o Marcelo fez uma explanação, realmente, que foi a pergunta dos colegas nossos, e ele fez a explanação. Porque a pessoa não passa a ser índia de forma nenhuma, ela continua sendo índia. Mas o salário maternal é para toda brasileira, né? Desde que comprove os requisitos, né? Essas coisas tudinho. Então foi isso o nosso atendimento. Ele foi lá, assim, só para explicar, o Marcelo Lima, quando eu falei, ele foi lá só para explicar que não ia poder estar conosco por conta de outras atribuições, mas queria marcar um dia para a gente voltar lá e nos reunirmos com ele, não só com ele, mas com outras pessoas também do INSS. No caso, constitucionalmente também, o Ministério Público tem uma função de representação dos índios, né? Vocês devem ter também um estreitamento muito grande com o pessoal do MPF, né? Isso, o doutor Bruno Rígido, lá vem da Menhalins, aí de Arapiraca, Ministério Público de Alagoas, que pode Arapiraca. Então, assim, dá o suporte. E o amigo Matias, né? O amigo Matias conhece o colega antropólogo Ivan, lá do IPF, conhece? Porque eu já tive a oportunidade de ser estagiário do Ministério Público Federal, aqui em Alagoas, e a gente sempre tinha uma interação com o colega Ivan, que é um profundo conhecedor, né? Da causa indígena, de formação em ciências sociais, antropólogo, servidor da casa, concursado do Ministério Público Federal, e muitas vezes é o colega que dá o respaldo para que os procuradores da República compreendam melhor a situação, né? A situação. Eu acabei conhecendo o doutor Ivan quando eu fiz um trabalho lá em Roraima, nos índios lá do Rumochi, onde ele estava, acredito, fazendo um trabalho de antropologia. Isso. Né? Naquela ocasião, aí eu disse ele, parece, se não me engano, em 1996, por aí, por essa época. Ele ainda não tem ingressado no Ministério Público. Ainda não tinha, mas já era uma pessoa que conhecia da causa. Isso, conhecia das causas. Perfeito. Ainda essa questão da menor. Eu já peguei um caso dessa decisão aí, tem menos de 16 anos, e prontamente eu indeferi por essa questão. Sim. Hoje, se chegar um processo de uma índia menor de 16 anos, eu acho que eu penso que hoje o entendimento seria. A gente teria que conceder com base no nosso nessa sistema decisão. do Prisma, a base de dados do nosso sistema do Prisma, eu acho que ela, por não ter concedido nenhum caso desse, eu acho que a nossa base de dados do Prisma ele ainda não tem, a não ser que seja por decisão judicial. Ele vai gerar uma crítica. Ele vai gerar uma crítica, porque ele pergunta, a decisão judicial, ele pergunta aí, você não tem decisão judicial, não tem um parecer da AGU. Então, o nosso sistema não está ainda para administrativamente conceder isso. Mas isso não é só para esse caso, não. Tem vários outros casos em que a administração, a gente estava até em geral, o senhor vai recordar, e a nossa colega lá, a Amparo. Ela fez uma consulta a nós e nós demos um parecer e ela disse, eu não tenho como cumprir, porque o sistema não permite. Então é um caso assim. É um caso assim instar as instâncias superiores, né? Enviar para a data prévia para atualizar o Prisma, né? E assim também, viu, na explanação lá com o doutor Marcelo, né, Marcelo Lima, foi perguntado também dessa situação, né, de como se proceder. Então ele questionou, porque ele foi lá para dar essa palestra conosco, mas ele acabou ficando pouco tempo e conversando muito, porque é da natureza dele de conversar, né? Vocês conhecem bastante. É um homem que domina o dom da palavra, né? O dom da palavra. É verdade. Então o que foi que ele nos instruiu? Dizer, olha, nós estamos esperando a aprovação da medida provisória
871. 871, isso. Que não tenha sido aprovada, e sendo aprovada, Até então, não vai mudar muitas coisas. E então, uma coisa que eu falo aqui hoje, amanhã pode não ser mais aquilo. Sim, é verdade. Então, ficou para uma outra situação nós conversarmos, dependendo dessa situação. Mas é isso. Tem alguma coisa mais a acrescentar, Douglas? Não, era isso mesmo. Doutor Alan, mais alguma coisa? Só apresentar aqui o Procurador Federal João de Deus, que é responsável, né, pela É especializada. E aqui é o Procurador Doutor Nelson. que eu já conhecia, Doutor Nelson, Doutor João de Deus eu não conhecia. Doutor Cariolano eu conheço também. Prazer grande estar aqui com você e poder entender um pouquinho melhor a sua realidade e poder, na medida das nossas atribuições, ajudar naquilo que é possível, né? Naquilo que é da nossa responsabilidade. Com certeza. Doutor Nelson, quer acrescentar mais alguma coisa? Agora, depois que já íamos para o final, doutor, retomamos. Agora, o agradecimento final dos colegas, do Douglas, da Mirna, o colega Matias, o Alando aqui, nosso gestor, e ao doutor João por ter esse desprendimento e esse senso de responsabilidade com a coisa pública. Eu me sinto lisonjeado de estar entre uma seleta pleiade de pessoas dessa envergadura. Muito obrigado. Matias, quer encerrar nossa reunião aqui? Eu faço aqui as palavras do Dr. Nelson, né, em endosso em todos os locais, a responsabilidade que nós temos com a coisa pública. Ele citou, deixou muito bem claro, e é isso que eu entendo aqui no amigo Alan, e é isso também que eu procedo, que eu cultuo, que eu faço o exercício Carechocó. É a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, e só para finalizar, eu acredito que na medida em que o nosso país está atravessando esse momento que nós estamos, né, uma profunda crise, todos têm que dar um pouquinho a mais, né? E eu tenho visto os gerentes das APS que eu tenho visitado, todo mundo querendo fazer alguma coisa a mais, porque a responsabilidade tem pesado sobre nós e a gente tem que dar essa nossa parcela de contribuição, né? E Jesus Cristo, que é, né, na nossa cultura ocidental e oriental, porque o Evangelho tem chegado no mundo inteiro, ele nos ajuda a entender isso, né? Que o nosso próximo é algo que muitas vezes está tão próximo da gente que a gente não percebe. Mas aqui eu vejo essa proximidade entre as duas instituições, né? A FUNAI e o INSS, que estava até conversando aqui com o Alan disse, a comunidade indígena tem uma dependência muito grande dos recursos da Previdência, né? E o país tem essa responsabilidade social, né? A Previdência Social no Brasil precisa ser realmente reavaliada, porque senão no futuro quem tem direito não vai poder receber porque não vai ter recursos, né? Então a gente tem que pedir muito a Deus para a gente atravessar essa correnteza aí, né? Que é uma correnteza pesada e acredito que o Congresso vai fazer seu papel. Aqueles que são mais pobres têm que ser realmente colocados em primeiro lugar, né? Eu acho que vamos todos orar e pedir a Deus para a gente atravessar juntos essa correnteza e chegarmos sãos e salvos do outro lado, né? Deus nos abençoe a todos.